Jesus era judeu. Né? Jesus era judeu. E no judaísmo, eles davam uma importância imensa à cabala judaica, que são números. Então, os apóstolos, a não ser Lucas, falavam sobre Jesus, mas baseado em números. E nesse relato de hoje, eles abusaram dos números. Fizeram uma genealogia de Jesus. Jesus não tem genealogia. E começou pelo profeta máximo do judaísmo, que era Abraão. E ele foi fazendo de 14 em 14 anos, ou séculos, ou milênio, não interessa. Foi feito de 14 em 14. Eu acho que são séculos. Né? Mas não interessa, isso aí não interessa. Então, de Abraão até Davi, são 14. 14 pessoas, 14 séculos. Não interessa. De Davi até a Babilônia, até o cativeiro da Babilônia, que ficou famoso, botou mais 14. Que ali enumera como pessoas. E depois, do cativeiro da Babilônia até Jesus Cristo, ele botou mais 14. Então são 14, 14, 14. Eu sempre falo com vocês que o número de Jesus é 6, na cabala judaica. É 6. Mas 14, fora 5, porque 4 e 1, 5. Né? Nós fora 5. Quem estudou na minha época sabe tirar 9 fora. Está faltando 1. Está faltando o próprio Cristo, porque a genealogia dele não comportava a própria pessoa. Então, por isso, a primeira genealogia de Jesus, de Abraão até Davi, é a lei. É a lei. Deus estava falando sobre a lei. Deus incentivou os profetas a falar a lei. De Davi até o Babilônia, é a doutrina. Deus nos dá a doutrina. E depois, do cativeiro da Babilônia até Jesus Cristo, é a revelação. Então, esses espaços que Mateus fala sobre nomes de pessoas, não é nada mais nada menos do que épocas que se passaram. Deus nos deu primeiro a lei, depois Ele nos deu a doutrina e, por fim, até Jesus Cristo, a revelação. Então é esse que é a história do Evangelho de hoje. Se as pessoas não entenderem a genealogia através da cabala judaica, vocês vão ver que a nada dá certo, porque eles pensavam dessa forma. Se nós tirarmos os 9 fora do somatório dos 14, 14, 14, nós teremos o número de Jesus, porque a revelação terminou ali, que é 9 fora 6. 4 e 2, 6. Então aí nós temos toda uma estrutura que as pessoas têm que saber, têm que vivenciar a época de Cristo, têm que entender um pouquinho do judaísmo, para saber de que eles estavam falando. Lucas não fala sobre isso, porque Lucas era grego, ele não entendia essas coisas. Então a importância da revelação
em cima dessas coisas, vai um pouco além daquilo que está declarado na Bíblia pelos apóstolos judeus. Eles não conheciam a linguagem nossa, mas eles sabiam que isso ia para séculos e séculos. Eles sabiam que isso ia chegar até nós. 14 gerações da lei, 14 gerações da doutrina e 14 gerações da revelação. Aí nós chegamos até Cristo. Nós não temos a geração de Cristo até nós. Não temos escrito, mas nós temos na nossa cabeça. É a geração da consciência. A consciência é a voz de Deus. Escuta a tua consciência, porque ela nunca vai contra as coisas de Deus. Então, mais uma de revelação de Cristo até nós é a revelação da consciência. É o que nós precisamos de ter, é aonde o diabo está vencendo, porque nós estamos perdendo o poder da consciência. Às vezes a gente fala. Outro dia eu estava lendo um jornal e vendo a politicada terrível. Cada um quer roubar mais do que o outro. E eu falei assim, gente, esse povo não tem consciência. Não tem. Porque estão lidando com coisas materiais, mas estão lidando com coisas materiais, nossa. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Muito interessante. Eu estava precisando de R$110 para me comprar as cestas básicas. Eu cheguei na porta ali e falei assim, nossa senhora, me arruma R$110. Meia hora depois, uma pessoa me entregou R$110. Quer dizer, é o poder da consciência funcionando. A senhora sabe que eu não vou fazer nada com aquilo. A senhora sabe que eu tenho prazer de levar as cestas básicas para o pessoal. Quer dizer, é o poder da consciência, que é a quinta revelação. Porque a quarta, né? Porque 3, 14, aqui a quarta revelação é a revelação da consciência, que nós estamos perdendo e que ela não está na Bíblia. Por quê? Ela está na nossa cabeça. Ela está. Então, fica o evangelho de hoje. Não é muita coisa, não. É muito fácil a gente definir, né? E o número de Jesus é 6. Porque Nossa Senhora tenta mostrar para nós, ela não vai mudar nada, mas ela tenta mostrar para nós o poder da consciência. Mas ela não vai mudar nada. Ela quis mostrar em Lourdes o poder da consciência. Ela quis mostrar em Fátima o poder da consciência. Ela quis mostrar na Rue de Bar, em Paris, o poder da consciência. Ela quis mostrar em Guadalupe o poder da consciência. Eu tenho muita fervor à consciência de Maria. Eu tenho. Então, fica o evangelho de hoje dissecado. Jesus era judeu. 3 apóstolos eram judeus. E o Lucas era grego, ele não se fala nisso. Tá bom? Então, a cabala judaica fala sobre 14, 14, 14, que são a primeira lei, a segunda doutrina e a terceira revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e a quarta que vem até nós. Vem até nós, que é a revelação que é a geração da consciência, e que nós estamos perdendo, nós estamos jogando fora. Tá bom?